A ciência está errada. A Bíblia foi adulterada, sim. Eu, particularmente, não precisaria da ciência para provar que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada. A minha convicção e a minha fé já é suficiente para isso. Mas ainda assim, a ciência prova que a Bíblia é o documento manuscrito mais confiável do mundo. Isso em termos de preservação e da não adulteração. A área da ciência que trata desse assunto é a crítica textual, que é o método científico que a filologia usa para determinar o que cada manuscrito diz e se o que ele diz é verdade ou não. Cabe ressaltar, inclusive, que a ciência da crítica textual não é exclusiva dos manuscritos bíblicos. Ela é a ciência que estuda toda espécie de manuscrito antigo que está presente hoje no mundo. Em se tratando do Novo Testamento, é um fato de que não existem mais os manuscritos autógrafos, que são aqueles manuscritos originais escritos pelos autores do Novo Testamento. Logo, a crítica textual irá justamente buscar qual seria o manuscrito mais antigo e o mais próximo dos originais. Para isso, eles vão investigar as cópias desses manuscritos e também as cópias das cópias. Tá vendo? Não existe documentos originais, por isso a Bíblia foi adulterada. Veja bem, os escritos de Platão e outros filósofos gregos também são cópias. E nem por isso você fica escrevendo comentários como esses aí sem fundamento nas páginas da escola do seu filho ou no cursinho pré-vestibular, que enfiam goela abaixo princípios como o dualismo, por exemplo, que segundo Platão faz com que o mundo tenha duas realidades opostas e outras fantasias metafísicas. Portanto, o seu problema não é com a metodologia científica, é só com a Bíblia. Talvez você criou um preconceito baseado no que você vê nas religiões atuais. Esquece que muitas delas estão erradas mesmo, são heréticas mesmo, ensinam mentiras mesmo. Mas isso não tem nada a ver com manuscritologia bíblica. Portanto, não existir mais os manuscritos autógrafos não muda o fato de que este método científico é eficaz na reconstrução do conteúdo original. Sem falar que a crítica textual faz exatamente a crítica do texto. Ou seja, ela vai fazer perguntas cujas respostas vão apontar para o que pode ter sido a leitura original de cada autor para cada passagem no Novo Testamento. Ah, Thiago, você está errado. Existem textos que não estão nos manuscritos e outros que são diferentes por aí, sim. Sim, quase que você tem razão. Existem diferenças mesmo. Até porque, como não haveriam diferenças em um documento que foi copiado à mão, no mínimo 25 mil vezes? Existem diferenças entre essas cópias, mas é justamente por existir mais de 25 mil cópias manuscritas, datadas entre o 2º e 15º ano depois de Cristo, é que se pode averiguar essas diferenças e catalogá-las. Essas diferenças entre os manuscritos são chamadas de variantes textuais. E sabe o que é incrível? Todas elas são conhecidas hoje. Isso significa que essas diferenças não são secretas, obscuras, escondidas ou manipuladoras. Hoje, a maioria das traduções em português apresentam essas variantes textuais através de colchetes ou até mesmo de notinhas de rodapé, que explica exatamente qual é essa variação textual e como que ela pode impactar na interpretação do texto. Em relação aos colchetes, eles acontecem quando uma palavra ou até mesmo um trecho ali não são encontrados na grande maioria dos manuscritos. Ou seja, alguns copistas copiaram com essa informação, outros não. Contudo, isso não indica necessariamente uma adulteração. Até porque em alguns casos essa informação a mais explica o conteúdo do texto e não representa nenhuma adulteração de verdade. É uma adulteração, sim! Não é adulteração, não. A adulteração que você acusa seria uma manipulação do texto, fazendo o texto dizer o que o texto não diz. E isso não acontece nesse tipo de variante textual. Antes, muito pelo contrário, como eu tenho dito. Na grande maioria das vezes, as informações que aparecem ali entre colchetes ajudam a compreensão do texto. O que acontece é que aquele trecho não foi copiado de forma unânime por todos os copistas. Por isso, aquele trecho ou aquela palavra estão entre colchetes. A crítica textual, portanto, ela vai provar que as variantes textuais, que são essas diferenças entre os manuscritos, são tão insignificantes que você nem sequer precisaria se debruçar para estudar aquele texto a fundo, pois com ele, ou sem ele, nenhuma doutrina essencial é modificada. Então para de espernear e repetir esses dogmas vazios da sua religião e vá ler a Bíblia.